Esse é o nono de 12 estudos sobre o Espírito Santo. Quando a gente fala da ação do Espírito Santo, como a gente tem falado até agora, normalmente se fala da ação do Espírito Santo em relação a pessoas, indivíduos. O Espírito age, ele dá dons conforme cada um precisa. O Espírito, ele conduz o entendimento da pessoa. Tem todas aquelas características que a gente já falou, né? Inclusive características morais. O Espírito desperta na pessoa a bondade, o amor e a paz e assim por diante. Mas existe um outro aspecto que aparece em toda a Bíblia, que é o aspecto seguinte, né? A gente sempre diz que a salvação é individual e, em última instância, a salvação é de fato individual. Mas na Bíblia Deus não salva apenas pessoas, indivíduos isoladamente. Deus salva um povo também. Então, se por um lado você tem o aspecto individual da religião, você tem também o aspecto coletivo da religião. Deus não se relaciona só com pessoas, com indivíduos isoladamente. Pelo contrário, a maior parte das descrições bíblicas do relacionamento entre Deus e o ser humano e o homem é entre Deus e o seu povo. Na Bíblia, o povo de Deus é um elemento, é um conceito que percorre toda a Bíblia, do começo ao fim. Então a gente tem desde o início a ideia de Israel como sendo o povo de Deus, através do qual ele se comunica, ele se relaciona com o ser humano, e até o final da Bíblia a ideia da igreja. E a igreja ela não é uma substituição de Israel. A igreja é uma continuidade de Israel, é a mesma coisa. É o povo de Deus. O povo de Deus é chamado no Antigo Testamento de Israel e no Novo Testamento ele é chamado de igreja. Mas, inclusive, os mesmos símbolos são aplicados para ambos, porque ambos são o povo de Deus. Ambos representam o povo de Deus. Por exemplo, lá em Apocalipse, quando fala da mulher, a mulher que dá a luz a um filho e o dragão está para devorar esse filho, e essa mulher é descrita como sendo o povo de Deus. A referência que se tem a essa mulher são as 12 estrelas, o sol e a lua, que são os elementos da visão de José, por exemplo, quando José tem aqueles sonhos em relação aos seus irmãos, que são o povo de Israel. São os mesmos elementos, as 12 estrelas, né, o sol e lua e assim por diante. Então a gente tem essa figura na Bíblia que é a mulher. A mulher ela é usada na Bíblia como uma metáfora que representa o povo de Deus. Mais do que isso ainda, o relacionamento entre o noivo e a noiva, o homem e a mulher, é usado na Bíblia com frequência como uma metáfora, como uma alegoria para o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, o povo de Deus é um elemento importante. E é isso que aparece lá no Novo Testamento com o nome igreja. Em nenhum momento na Bíblia a palavra igreja tem a conotação de uma denominação religiosa. Em nenhum momento na Bíblia também a palavra igreja se refere a uma instituição religiosa. E também em nenhum momento na Bíblia a palavra igreja se refere a uma construção. A palavra igreja é uma vocalização latina da palavra eclésia no grego, que significa uma assembleia, uma congregação de pessoas. Então a palavra igreja em todos os textos bíblicos do Novo Testamento está sempre se referindo a um conjunto de pessoas, a uma congregação de pessoas, né? Isso que é a igreja. E como a gente tem visto até agora, o Espírito Santo ele trabalha com indivíduos, mas para o bem da igreja, da construção da igreja. Ele trabalha com indivíduos para a construção do coletivo. É o Espírito Santo que constrói essa coletividade. É ele que dá liga a isso que a gente chama de igreja. É essa congregação, é esse chamado povo de Deus, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, por exemplo, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Quer dizer, esse único espírito é o que traz a unidade a essa coletividade de pessoas, né? A gente viu no último estudo, falando sobre os dons, a ideia da diversidade, como o Espírito dá dons diversos a essas diversas pessoas. Mas se por um lado a gente tem a diversidade, é importante também a gente olhar da perspectiva da unidade. Esse corpo diverso de diversas pessoas, que dizendo aqui no texto, né, são judeus, são gregos, são livres, escravos, todos eles formam uma coisa só, pessoas de várias origens, de vários estratos sociais, pessoas com níveis culturais diferentes, com níveis sociais diferentes. Todas essas pessoas formam uma unidade. E quem dá essa unidade, segundo esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, é o Espírito.
Porque assim como o Espírito é um só tem um único Espírito, que é o Espírito de Deus, né? Como a gente viu naquele texto de João, no último estudo, podem haver outros espíritos que não são espíritos vindos de Deus, mas o Espírito de Deus é um só. Assim como há um só Espírito, esse único Espírito lhe traz uma unidade a esse corpo, a essa diversidade. Esse corpo diverso, essa multiplicidade se torna uma unidade através da ação do Espírito. Efésios capítulo 4, no versos 5 e 6, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, assim como a gente tem falado até agora, essa unidade divina é uma unidade inseparável, ao mesmo tempo que ele tem elementos que compõem essa unidade. Tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como aparece nos textos bíblicos que a gente tem visto. Mesmo nos textos que aparecem esses três elementos da divindade, não existe o conceito de politeísmo, né, de são três deuses, né? Assim como esses três são um só único Deus, assim também a igreja forma um único corpo, ou seja, todas aquelas pessoas, por causa daquilo que elas acreditam, elas se tornam uma coisa só, elas se tornam um só corpo, elas se tornam uma unidade. E esse texto de Efésios é interessante porque ele vai falar, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quer dizer, esse vínculo de paz traz a unidade no Espírito, é o que o texto está dizendo, né? E aí ele vai falar, há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, a gente vê que é aquilo que as pessoas creem, que é essa esperança, essa única esperança, que aqui é a esperança em Cristo, da salvação em Cristo. Essa única esperança, ela traz uma unidade a esse corpo diverso. Todos somos pessoas diferentes, mas nós abrimos mão das nossas diferenças para nos tornarmos uma única coisa em Deus. Não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher. Não há rico, não há pobre, não há livre, não há escravo. No momento em que todos são batizados no Espírito, no momento em que todos decidem seguir esse caminho proposto por Cristo, todos abrem mão daquilo que eles são. Eles deixam de ser o que são, eles abrem mão da sua identidade e passam a formar uma unidade múltipla. Eles não são mais indivíduos, mas eles são um corpo, eles são uma igreja. Eles não são só membros separados e com funções separadas, mas esses membros, eles se tornam um corpo. Quando você está congregando junto de uma pessoa em uma igreja e você tem a mesma fé que ela, aquela pessoa que está sentada do seu lado pode ter vindo de um lugar muito diferente de você. Ela pode ter uma classe social muito diferente de você. Ela pode ter tido uma história de vida absolutamente diferente de você e ela pode ter conhecido coisas que você nunca conheceu nem vai conhecer na sua vida. Mas naquele momento, quando vocês se unem em espírito, vocês se tornam uma coisa só. Naquele momento, toda a igreja reunida, congregada e com uma única esperança deixa de ser uma coleção de pessoas e se torna uma coisa só. É a mulher, a esposa de Cristo. É a igreja.